Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuidade do nosso estudo sobre as equações diferenciais. O tema da aula de hoje é classificação de uma equação quanto à ordem. Então, gente, saber a ordem de uma equação diferencial nos revela, em certa medida, métodos para resolver essa equação. A gente vai estudar inicialmente métodos para resolver uma equação diferencial de ordem 1. Depois a gente vai estender isso para a ordem superior, 2 ou maior, que aí já são outros métodos. Também a gente vai dar uma restringida nesse caso, quando a ordem é maior. Mas ainda assim, a ordem ela vai nos meio que dar um caminho inicial para a gente pensar em como resolver uma certa equação diferencial. Então é importante que você saiba de cara, ao olhar uma equação diferencial, já reconhecer sua ordem. A definição da ordem de uma equação diferencial é a seguinte: a ordem de uma equação diferencial é dada pela maior das ordens dentre todas as derivadas em sua fórmula. Então, vejamos alguns exemplos de equações diferenciais e suas ordens. Aqui eu coloquei, equações diferenciais de ordem 1, de ordem 2 e de ordem 4. Pulei o 3 aí, mas é visual isso aqui. Você olhou, você já consegue identificar a ordem. Não tem muita pegadinha aqui não. Então, no caso aqui de ordem 1, eu separei dois exemplos. Então, o que a gente tem que buscar aqui são todas as derivadas presentes na fórmula e eleger aquela que é a maior. E ali, aquele número que dá a ordem dela vai ser a ordem de toda a equação diferencial. Então, aqui ó, 4x, primeiro exemplo. 4x dy dx mais y igual a menos 2x. Então, eu tenho dois objetos aqui que revelam a ordem. Esse, ordem 1, ou seja, que tem ordem, não é que eles revelam, eles têm ordem. Então, este aqui tem ordem 1, este tem ordem 0. A própria função y, a gente pode dizer que ela é a função original, ela tem ordem 0, se você quiser pensar assim. Claro que a ordem mínima de uma equação diferencial, para ser equação diferencial, tem que ser 1. Nesse caso aqui, o termo de maior ordem é esse, ordem 1. Aqui embaixo, mesma coisa, ó. Eu tenho aqui um y', que tem uma ordem 1, e eu tenho aqui esse y, que tem ordem 0. Não precisa acompanhar o 2. O 2 é apenas um coeficiente. Então, de novo, esse cara aqui tem uma ordem maior, ganha, fica claro, dentro do exemplo aqui de ordem 1. Exemplos de ordem 2. Então, aqui, ó, eu tenho essa derivada aqui, que tem ordem 2. Eu tenho esse y' que revela uma derivada de ordem 1. E eu tenho esse y que revela a própria função, ou, se você preferir, uma derivada de ordem 0. A própria função, né? Não precisa falar derivada, não. Então, nesse caso, a maior ordem é 2. De modo geral, gente, quando a gente vai escrever uma equação diferencial, os termos de maior ordem, eles vêm da esquerda aqui para a direita. Tá certo? Então, assim, a gente não faz confusão com isso, a não ser que a gente esteja perguntando um exemplo sobre ordem. A gente bota tudo embolado lá para você desembolar. Mas, de modo geral, a escrita do texto não é uma preocupação a menos que você vai ter. Ou seja, a equação diferencial, você vai olhar logo a cabeça dela aqui, você já vai ver a ordem, de modo geral. Tá certo? Aqui, ó, eu tenho um termo de ordem 1. Aqui eu tenho um termo de ordem 2. Opa, faltou um 2 aqui embaixo. Nesse caso, eu até botei desorganizado para mostrar o seguinte. Aqui eu estou no exercício sobre a ordem, no exemplo sobre a ordem. Então eu dei uma embolada. Mas, de modo geral, esse termo aqui viria aqui e esse viria aqui. Tá certo? Então esse termo começaria por ele, a equação diferencial. Então aqui, de novo, ó, ordem 2, porque é a maior ordem presente. Quer dizer, tem aqui dentro a raiz, Ordem 1. Note que a raiz tem um meio ali e tal, não tem nada a ver, esta potência, digamos assim, porque a raiz de um certo objeto, você pode ir a raiz quadrada, é como se fosse a elevadamente. Esse meio aqui não tem nada a ver com derivado, isso é apenas uma potência. Então aqui a ordem continua sendo 1. Então a maior ordem presente na fórmula é o quê? 2. Essa aqui, que é uma derivada parcial, funciona da mesma forma, embora, como mencionado no vídeo aula passado, nós não trabalharemos com derivadas parciais, ou com equações diferenciais parciais. Até com derivadas parciais a gente vai trabalhar, mas com a equação diferencial parcial em si, não vamos trabalhar, tá certo? Então aqui eu tenho um termo de ordem 2, aqui eu tenho um termo de ordem 1, tá certo? Então, ordem 2 é a maior ordem presente, das derivadas presentes na fórmula, então ela é a ordem da equação diferencial. E aí eu pulei logo para a ordem 4. A mesma ideia, ó. Aqui eu tenho a derivada parcial da variável u em relação à variável x, a derivada quarta,
Então, isso aqui me dá um termo de ordem 4. Aqui eu tenho a derivada parcial da variável segunda, né? Dá um termo de ordem 2. Então, a ordem dessa equação diferencial é 4, porque 4 é maior que 2. Tá certo? Então, é assim que a gente faz. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu posso botar nessa linguagem mais condensada. Então, aqui eu tenho um termo de ordem 4. Note que está entre parênteses. Isso é muito importante. A ordem, quando eu boto nessa forma condensada, a forma mais compacta, melhor, é a forma que mais vamos trabalhar na disciplina, ele tem que vir em parênteses. Quando não vem, é só uma potência. Aí ele pergunta, qual a ordem desse bicho aqui? Tá errado, eu circulei o y à quinta, eu só vou circular o y. O 5 aqui, ele é potência. Então, a ordem desta coisa aqui é 0, na verdade. Ou seja, aqui é só a função y elevada à quinta, não tem nada a ver com derivada da função y. Tá certo? E aí o resto não tem derivada, a gente não se preocupa. Beleza? Então, perceba que é bem tranquilo de você identificar a ordem de uma equação diferencial. Você olha para a ordem logo, de modo geral, do cara que está aqui mais à esquerda, digamos assim. Então, esse indivíduo, né? Aí no vídeo, deixa eu ver a esquerda, né? Esse primeiro aqui, né? Então, esse indivíduo, normalmente, já dá a ordem. Claro, eu vou ter um exemplo aqui fugindo um pouco desse padrão, mas assim, você não precisa ficar muito preocupado com isso. De modo geral, não tem esse tipo de pegadinha. Uma coisa interessante, gente, eu até falei aqui, mas vou refalar de novo, é essa notação aqui, ó. Então, ela é o que a gente vai fazer quando a gente for estender muito uma derivada, para não ficar colocando assim, por exemplo, no caso aqui, uma derivada de ordem para a gente botar dn y dxn. Então a gente escreve isso aqui, fica um pouquinho mais compacto, tá vendo? Então vai ficar melhor pra gente. A gente vai ver isso aí ao longo do trabalho, né? Acho que não vai complicar muito esse tipo de coisa não. É mais notação mesmo, mais vocabulário. Para você conseguir ler as coisas, né? Para depois então atacar os problemas. Beleza? Então é isso aí. Espero ter entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.